Dia. Bom dia, pessoal. Bom dia, tropa. Dia. Bom dia, você que é discípulo. Você que acorda todas as manhãs para participar do discipulado. 365. São 365 dias. Isa, bem-vinda. Bom dia para você. Bom ter você aqui. São 365 dias. Nosso propósito aqui juntos, aprendendo a Bíblia, estudando a palavra, aplicando a palavra, permitindo que a palavra possa realmente trabalhar em nós, moldar a nossa vida, moldar o nosso dia, moldar o nosso caminhar, o nosso pensar. É impossível que você consiga pensar como Deus se você não aprende a ouvir a sua palavra. Então estamos aqui com esse desejo. A intenção do nosso coração aqui é essa. E o que nós estamos fazendo? Tem uma Bíblia que ela é o fundamento do quê? É a Bíblia 365 dias. É uma Bíblia que ela foi estruturada para que você possa ler ela em um ano. Você pode ler essa Bíblia em um ano. Então, é possível ler a Bíblia em um ano? É. Até menos. Depende da sua fome. Depende da sua sede. Eu aprendi a pensar e estabelecer coisas na minha vida pensando sempre no seguinte: é melhor você fazer um pouco todo dia do que não fazer. Ou fazer da maneira como muitos gostam de fazer. Fazem muito hoje, ficam uma semana, um mês, um ano sem fazer e depois elas voltam a fazer. Quando você aprende a fazer algo todos os dias, você está evoluindo, crescendo um pouco todo dia. E a pergunta, que eu quero deixar para você aqui antes da gente começar o nosso discipulado de hoje é: o que pode acontecer na sua vida se você começa algo certo e não para? Marlene, bom dia. Bom ter você aqui. Deus abençoe sua vida, sua casa. Que o Espírito Santo console vocês nesse momento e que ele possa trazer ânimo, força, renovo sobre vocês. Deus abençoe vocês, guarde vocês, que o Espírito Santo esteja aí ministrando ao coração de vocês nesse momento. Irmão, o que pode acontecer na sua vida se você aprende a fazer algo certo, começa e não para mais? O que pode acontecer? Eu chamo isso de ciclo positivo. O que é o ciclo positivo? Porque os ciclos, existem ciclos negativos. Você aprende a fazer algo errado e vai fazendo um pouco todo dia. Um pouco todo dia. Bem-vinda, Isa. É bom ter você aqui. Primeira vez aqui, Isa? Você aprende a fazer algo errado e dá sequência a isso. Só que o que acontece? Tem dias que você faz muita coisa errada, mas no outro dia se repete. Então é um pouco todo dia. E o que é isso? Qual é o poder disso? Isso é a lei do acúmulo. É a lei do acúmulo. Você está acumulando algo. Você não está fazendo muito. Você está fazendo um pouco todo dia, mas isso gera algo grande. Isso gera algo substancial. Isso gera algo poderoso. Só que imagina quando você faz isso de forma negativa. Você faz um pouco de coisa errada todo dia. Você está construindo uma montanha de coisa errada. Muito bom ter você aqui, Isa. Seja bem-vinda. Então você faz um pouco todo dia de coisa errada. No final você tem uma coisa muito grande de coisa errada. Você tem uma quantidade enorme, você tem um monstro. Porque veja bem, os monstros, eles não nascem grandes. Os monstros são construídos e alimentados. Então o que nós precisamos aprender a fazer? A matar os monstros, a eliminar os monstros. Elisa, bem-vinda. Nós precisamos aprender a matar os monstros, a lançar os monstros fora. Aí, qual é a sabedoria? E é isso que eu quero que você pegue aqui. Se você pegar isso aqui, sua vida transforma. Por quê? Você vai parar de fazer coisas erradas, vai parar de praticar a lei do acúmulo de forma negativa e vai aprender a fazer coisas certas e vai ser constante nelas. Um pouco todo dia, um pouco todo dia. Aí você vai produzir a lei do acúmulo de forma positiva. Imagina, nós estamos aqui 365 dias para ler a Bíblia.
ler a Bíblia, estudar a Bíblia, aprender a Bíblia, né? Você que está aqui há mais tempo, eu acho que das pessoas que estão aqui, a Marlene é a que está comigo aqui há mais tempo. Qual é o resultado disso? Em 25 dias, hoje é o dia 25, irmão. Tem 25 dias que nós estamos lendo a Bíblia aqui e compartilhando. Presta atenção. Qual é o resultado depois de 25 dias? Se não couber no comentário, depois eu quero que você me manda no direct. Porque isso é positivo. O que é que você está fazendo? O que é que você está aprendendo aqui? O que é que você está colocando em prática aqui? Você está fazendo a lei do acúmulo. O que é que você está acumulando na sua vida? A palavra de Deus. O que é que você está acumulando na sua vida? Os pensamentos de Deus. O que é que você está acumulando na sua vida? Acordar mais cedo. Quem acorda mais cedo e faz a coisa certa quando acorda, você começa a governar sobre o seu dia. O seu dia sai do acidente e se torna intencional. O que eu falei aqui ontem? Vou repetir isso aqui hoje. A gente vive a era da inteligência artificial. A inteligência artificial é a letra I e a letra A. E o que nós estamos fazendo aqui? É a letra I e a letra A. Mestre, nós estamos fazendo de inteligência artificial aqui? Não. O que nós estamos fazendo aqui? Intencionalidade e atenção. A nossa IA é ser intencional. Você está vindo aqui porque você é intencional. Você falou assim, eu quero crescer, eu quero desenvolver a minha vida espiritual, eu quero ser discipulado, eu quero ter entendimento da palavra de Deus. Então, isso é intenção. E quando você chega aqui, você precisa ter o quê? A atenção. Atenção de quê? Deixa eu ouvir, deixa eu ficar presente naquilo que eu estou fazendo. Eu não posso ficar aqui só perdendo meu tempo, eu preciso ter atenção. Aí o que acontece? Você vai ter resultado. Você vai ter um resultado transformador. Porque a palavra, como eu disse ontem, ela é como fermento. Uma vez que ela entra na sua vida, irmão, você pode parar no lugar que for. Você pode tentar fugir de Deus, a palavra dele está dentro de você. E essa palavra, ela vai falar com você. Você pode estar no lugar mais escuro do mundo, no lugar mais deserto do mundo. Mas lá, a palavra dele, que um dia entrou no seu coração, ela não volta vazia. Ela continua falando com você, ministrando você, despertando você e fazendo você lembrar e entender que você foi chamado a viver algo maior em Deus. Amém? Tá comigo? Quero pedir um favor para vocês para a gente começar o dia de hoje. Vai no aviãozinho, manda esse aviãozinho aí para o máximo de pessoas. Abençoe as pessoas, irmão. Se você percebe que isso aqui abençoa a sua vida, abençoa o seu dia, envia. E na hora que a pessoa perguntar para você, o que é isso, Elisa, Isa, o que é isso, Marlene, o que é isso? Fala assim, é um discipulado que eu estou participando. É algo que está abençoando a minha vida. E as pessoas vão vir também. Só te peço isso. Vamos começar o nosso dia de hoje. Nós estamos aqui na passagem de Crônicas, né? 2 Crônicas 14. Crônicas começa a falar sobre o quê? Sobre o desempenho dos reis. Marlene está colocando aí, ó. Seja bem-vinda, Isa Ribeiro, e a todos que estão chegando. Juntos aprendemos a praticar os ensinos de Deus. Amém. Então, o que acontece? Os reis aqui, nós estamos vendo de uma maneira mais rápida como eles viveram, os reis de Israel e os reis de Judá. Porque quando Salomão ele morre, o reino se divide, então fica um reino de Israel, mas um reino da tribo de Judá. E o que acontece? Nós vamos vendo aqui o desempenho, como que esses homens foram, o que eles fizeram, como era o andar, como era o caminhar deles. Então nós estamos aqui hoje vendo sobre o rei Asa. Então vamos lá. O título de hoje é Memória de Aliança, Coração Dedicado e Governo de Vida. 2 Crônicas 14, no verso 6, presta bem atenção que o texto fala. Ninguém lutou contra ele durante esses anos, pois o Senhor lhe deu descanso. Olha que coisa linda, irmão. Deus deu descanso para o rei Asa. Quando Deus deu descanso para ele, sabe o que aconteceu? Ele não teve nenhuma luta. Existem tempos de guerra e existem tempos de paz. Então nós precisamos entender que no momento de guerra é para guerra. E no momento de paz, meu irmão, Deus te deu paz. Então no dia que Deus te der paz, os inimigos da sua vida, eles forem silenciados, paralisados, desfrute a sua paz. Mas presta bem atenção o que o rei Asa fez quando a paz chegou sobre a vida dele. A paz é um presente para aqueles que buscam o Senhor. Está buscando o Senhor? Olha que coisa maravilhosa. Você começando o seu dia buscando a Deus. Presta bem atenção. Deus, ele é galardoador daqueles que o buscam. Quando você abre aqui pela manhã, quando você escolhe acordar cedo, porque tem gente que eu falo assim,
Eu falo, mas que hora que você faz a live? Eu falo 6:30 da manhã. Eu falo, misericórdia. Não, irmão. Deus é galardoador daqueles que o buscam. Acordar cedo para fazer algo que é positivo, meu Deus. Deus é galardoador daqueles que o buscam. Você está aqui, você não vem buscar o Adriano, você vem buscar Deus. A mensagem que você está mandando para Deus é, pai, eu quero aprender do Senhor. Então, Deus é galardoador daqueles que o buscam. A paz é um presente para quem busca o Senhor. O que é que você está construindo aqui, estabelecendo? Vai chegar um tempo de paz na sua vida. Não importa, irmão, o ataque que você está vivendo, a luta que você está vivendo hoje, eu quero declarar que o seu tempo de guerra vai passar, o seu tempo de luta vai passar, você vai sair vencedor, porque você está recebendo direcionamento, estratégia de Deus, mas vai chegar um tempo de paz. E no tempo de paz você vai fazer o que Asa fez aqui. Daqui a pouco você vai entender o que Asa fez. Agora presta atenção. O descanso de Asa, do rei Asa, foi resultado direto da sua fidelidade da busca do Senhor. Então mantenha seu coração fiel. A palavra está entrando em você, seu coração está sendo realinhado. Elisa, seu coração está sendo direcionado. Então, mais e mais o seu coração vai se convergir em direção a Deus. Resultado disso, o que você está fazendo? Você está desenvolvendo fidelidade para com o Senhor. Seu coração está se tornando fiel para com o Senhor. Agora, o que acontece? Essa busca, ela dá retorno também na nossa vida. Paz não é ausência de guerra, guarda isso. É a presença do governo de Deus. E eu falei sobre isso ontem. O Shalom, Shalom. Quando o governo de Deus vem, irmão, a vontade de Deus na minha vida e na sua vida é o Shalom, Shalom. Nada fica quebrado, nada fica faltando, nada vai ficar fora de lugar. Tudo que está quebrado na nossa vida vai ser restaurado. Tudo que está faltando vai experimentar um tempo de plenitude. Deus vai preencher a tudo e vai preencher a todos. Agora, tudo o que está fora de lugar vai chegar no lugar. Por mais que hoje sua vida pode ser um caos, se você entra e continua, é nesse lugar que você vai chegar. Nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. Está pronto para viver isso? Então não pare. Não pare. O que acontece se você descobre uma coisa certa para fazer e continua fazendo? Persevera nela. Se você sabe que buscar a Deus é algo que traz paz ao seu coração, não pare de buscar a Deus. Se você sabe que buscar a Deus vai gerar paz na sua vida, os seus inimigos vão parar. Ei, não pare. Não pare. Eu quero declarar que você não vai parar. Na sua geração, na sua vida. Não importa, você pode viver 100 anos. Não pare de buscar ao Senhor. Construa, estabeleça um tempo para a sua vida de paz. E você não está apenas abençoando a sua vida, você está abençoando as suas gerações. Agora veja bem, você reconhece os períodos de calmaria como uma visitação do favor de Deus? Quando os inimigos param de atacar a sua vida, quando as guerras cessam, você consegue olhar para isso e falar, é Deus me abençoando. Como é Deus me abençoando. Aquele dia que você passa a mão, no dia que você se dá conta disso, você senta na mesa da sua casa, vai tomar um café e você fala assim, rapaz, que paz é essa que eu estou sentindo? As contas estão tudo pagas, a família está crescendo, está prosperando, meus filhos estão com saúde, eu estou com saúde, meu casamento, olha que coisa linda, eu estou mais apaixonado. Você consegue fazer a leitura? Você fala assim, eu tô feliz. Dias de paz, irmão. Dias de paz. A paz de Deus não é passiva. Ela prepara o terreno para o propósito. Até a paz na minha vida e na sua vida tem um propósito. Segunda coisa que nós aprendemos aqui. Projetos prosperam quando se constrói na direção de Deus. Todo projeto que nós construímos na direção de Deus, eles vão prosperar, eles vão crescer. 2 Crônicas 14, no verso 7. A terra ainda é nossa, porque buscamos ao Senhor. Olha o que o rei Asa estava falando. Nosso Deus, e Ele nos deu descanso de todos os lados. Descanso de todos os lados. Ele paralisou, Deus paralisou os inimigos. Ei, não ataca mais ele, não ataca mais ela, não chega mais perto dele, não chega mais perto da casa dela. Ele é meu, ele é guardado, eu estou guardando ele. E eu decretei um tempo de descanso. Irmão, quando Deus decreta o tempo de descanso na sua vida, os inimigos são paralisados. Os inimigos têm que falar assim, a gente tem que obedecer. Que venha esse tempo. Que nesse segundo semestre, irmão, eu não sei se vai ser um segundo semestre de guerra para avançarmos, mas depois da guerra vem a paz. Então não pare, não pare. Amém? Tá comigo? Reage então. Fala assim, eu não vou parar. Escreve nos comentários, eu não vou parar.
que você se torne imparável na sua geração. Seja no tempo de guerra, se é para guerrear, guerreie, porque Deus guerreia com você. Agora, se é para ter paz, irmão, desfrute o tempo de paz. Mestre, como que eu desfruto o tempo de paz? Calma que você vai entender. Asa entendeu que o tempo de paz era tempo de edificar. O que eu faço, Marlene, no meu tempo de paz? Eu vou edificar. Veja bem, tem projetos no seu coração e no meu coração. No tempo de paz, Deus quer extrair de nós os projetos, Elisa, para que nós possamos edificar. Nos seus dias de paz vão ser dias de construção, dias de edificar aquilo que Deus colocou dentro de você, e você vai ter paz para fazer essa edificação. Amém? Está pronto para viver esses dias? Projetos se tornam bem-sucedidos quando eles nascem em obediência e reverência ao Senhor. Uma pergunta para você. Você tem edificado de acordo com o tempo que o Senhor está te dando? Porque se você já está vivendo seus dias de paz, eu quero declarar que você vai se alinhar para viver um tempo de edificação. Você vai se tornar um construtor do reino. Os projetos do reino que Deus colocou no seu coração, que eles venham para fora, que você construa na medida que Deus colocou no seu coração. Eu quero declarar que as suas mãos são fortalecidas. Eu quero declarar que os recursos que você precisa, eles já chegaram. Eu quero declarar que a sua visão ela se abre, se expande e que você tem estratégias de Deus, tem os planos de Deus para construir nessa estação, em nome de Jesus. E eu falo que as pessoas que você precisa para construir, elas venham do norte, do sul, do leste e do oeste, para ajudar você naquela edificação que Deus te chamou a fazer nesse tempo, em nome de Jesus. Agora veja bem, o segredo do êxito não está nos planos humanos, mas está na sensibilidade ao tempo de Deus. Que Deus nos dê sensibilidade para poder discernir, fazer a leitura correta, Marlene, do tempo de Deus. Se é tempo de paz, vamos construir, vamos edificar. Mas se é tempo de guerra, não vamos nos acovardar, não vamos dar um passo para trás, não vamos ficar intimidados. Nós vamos para cima, vamos lutar, vamos batalhar, porque não estamos sozinhos, não lutamos sozinhos. Nós confiamos no Senhor. Que Deus aumente a nossa confiança a cada dia, a cada manhã aqui, irmão, que você possa sair desse discipulado com mais confiança no Senhor, com seu coração mais cheio de fé, mais cheio de ânimo, mais cheio de garra, entendendo que não é sobre você, é sobre o Deus que você serve, e Ele é fiel. Se Ele te coloca numa batalha, essa batalha já tem uma sentença de vitória. Deus nunca vai nos colocar diante de algo que é tão grande que nós não possamos vencer. Por quê? Se isso é maior do que eu, não é maior do que ele. Então, pare de olhar para o seu inimigo, pare de olhar para a sua luta e declarar, como meu inimigo é grande. Sabe qual foi o erro de Israel quando foi enfrentar Golias? É porque todos olharam para o tamanho do gigante. Mas 40 dias depois, chega um menino. Ei, volte a ser menino. Volte a ser como um menino. 40 dias depois chega um menino e ele olha, ele fala, quem é esse incircunciso? Ele olhou para o mesmo gigante que Saul e os generais e todo o exército tinham olhado. Só que o que acontece? A perspectiva do menino Davi era diferente da perspectiva de qualquer homem que estava ali. Todos olharam para o inimigo e falaram, como o inimigo é grande. E de repente, é isso que você tem falado. Como a minha luta é grande, como o meu inimigo é grande. Não, ei, para, chega. Não é para declarar o que o seu inimigo é para declarar quão grande é o meu Deus. Foi isso que Davi fez. Ele olhou para o inimigo e falou, esse cara é louco. Ele não conhece o meu Deus? Ele não conhece quem é o meu Deus? Quão grande é o meu Deus? Quão grande é o meu Deus? E pela declaração de Davi, ele viu o gigante cair. É hora de mudar sua declaração. Pare de declarar a grandeza do inimigo e se lembre que o seu Deus é grande. Amém? Terceira coisa que nós vemos aqui, veja bem. Ter estrutura não substitui a confiança do Senhor. Você pode ter toda a estrutura, a melhor estrutura, você pode ter a melhor equipe, o melhor exército, mas nada disso substitui a sua confiança no Senhor. 2 Crônicas 14, no verso 8. O rei Asa tinha um exército de 300 mil guerreiros de Judá e 280 mil de Benjamim. 580 mil soldados era o exército dele.
Agora veja bem, apesar de possuir um grande exército, Asa não confiava nos números, mas no nome do Senhor. Onde que ele confiava? No nome do Senhor. Onde que eu e você vamos confiar? No nome do Senhor. A nossa confiança não está em nós, não está no nosso recurso, não está naquilo que nós temos, não está no exército que está à nossa volta. A nossa confiança tem que estar aonde? No Senhor. A sua confiança e a minha confiança não tem que estar na nossa conta bancária. Não é, o Senhor é meu pastor e meu patrão vai me pagar. Não. Por quê? Do dia para a noite você pode ver o dinheiro sumir da sua conta. E aí? Do dia para a noite o dinheiro pode sumir da sua conta. Do dia para a noite. E aí você fala, e agora? É essa hora que você vai ter que mostrar se você confia no Senhor ou não. Não é no dia da festividade, irmão. Conhecer uma pessoa no dia bom, no dia da festividade, no dia que está tudo dando certo, é lindo, porque a pessoa está radiante, ela dá glória a Deus, aleluia. Mas no dia do aperto, é aí que a gente vê. Esse é o dia que se separam os homens dos meninos. Esse é o dia que vai se separar aqueles que confiam daqueles que não confiam. Eu quero declarar que se esse dia bater na sua porta, você vai estar pronto para revelar confiança. Confiança no Senhor. Amém? Agora veja bem, a sua força vem daquilo que você tem ou de quem você serve? Qual é a fonte da sua força? Quem sustenta a sua vida? Aleluia! Quem sustenta a sua vida, irmão? Quem é a fonte da sua força? Exércitos vencem batalhas. Alianças com Deus vencem guerras. Aleluia. Os exércitos servem para vencer batalhas, mas somente em Deus vamos vencer as guerras. Porque você pode ganhar uma, perder uma, ganhar uma, perder uma, mas quem confia no Senhor, quem tem aliança no Senhor, passa por cima, vai vencer. No final você vence. No final você vence. Então continue. Quarta coisa, a fé clama onde a força não alcança. Está diante de uma dificuldade, de uma adversidade que você fala assim, eu não estou sabendo lidar com isso. Isso parece ser grande demais para mim. Deixa eu te falar, não tema, começa a clamar. O seu clamor, ele é feito na terra, mas se você fazer esse clamor para Deus, ele não fica aqui. Ele sobe. E se ele sobe, algo vai acontecer, irmão. Se ele sobe, algo vai acontecer. Está pronto para viver isso? 14:11. Ajuda-nos, ó Senhor nosso Deus, pois em ti confiamos. Em teu nome enfrentamos esse exército imenso. O inimigo veio, o adversário veio. O rei, por mais que ele tivesse toda a tecnologia, todo o exército, todo o aparato, ele não ficou ali olhando para o exército tranquilo. Ele dobrou os joelhos e começou a clamar ao Senhor. Então não importa o que você tem, irmão, na adversidade, lembre sempre de clamar a Deus primeiro. Veja bem, Asa enfrentou um inimigo muito superior. A sua resposta foi oração e confiança, não desespero. Quando a dificuldade veio, quando o inimigo se levantou, ele ficou em paz e começou a clamar a Deus. Ele falou, vou clamar a Deus, porque quando eu clamo a Deus, Deus me ouve. E quando Deus me ouve, ele traz o livramento, ele traz a resposta. Uma pergunta para você, quando confrontado por algo maior que você, qual é a sua reação? Como você reage quando chega uma dificuldade, uma adversidade? Como você fica? Porque isso fala muito de como é o seu coração diante de Deus. Agora veja bem, os homens caem onde confiam em si, mas eles prevalecem onde eles confiam no Senhor. Sempre que você começar a confiar em si, se prepare para cair. Agora, quando a sua confiança está no Senhor, irmão, fique em paz. Deus te sustenta. O Deus que você serve, o Deus que você chama de Abba Pai, ele te sustenta. Quinta coisa, a palavra profética convoca o povo à aliança. O que esse homem fez? Veja bem, 2 Crônicas 15, no verso 1 e 2, veio um profeta e ele fala com Asa, ele fala assim, ouça-me Asa, o Senhor estará com vocês enquanto vocês estiverem com ele, enquanto vocês caminharem com o Senhor e fiquem tranquilos, é isso que ele estava falando com Asa. Deus coloca a mão sobre vocês, ele guarda vocês, ele protege vocês, mas ele também impulsiona vocês. Azarias não trouxe uma palavra genérica, mas uma convocação específica. Mantenham a fidelidade e verão a presença constante. Ele falou, enquanto vocês forem fiéis ao Senhor,
vocês vão experimentar da fidelidade de Deus também sobre a vida de vocês. O que nós somos chamados a ter atenção aqui? Veja bem, o que você tem feito com as palavras proféticas que você tem recebido? Porque muitas pessoas são caçadores de palavra profética, caçadores de profecia. Não adianta você ir atrás de pessoas que possam profetizar e falar sobre a sua vida se você não tem atenção para com essas palavras. Irmão, mais do que vir aqui cada manhã para participar desse momento de discipulado, eu quero que você tenha atenção com cada palavra que Deus vai falar ao seu coração. Todos que estão aqui estão ouvindo a mesma palavra, mas essa palavra entra dentro de você de uma forma única, de uma forma pessoal. Deus está comunicando, sabe? É uma única voz que sai aqui, mas há uma comunicação única que acontece no seu coração. Todos ouvem a mesma coisa, mas recebem de maneira única, singular. E isso faz sentido para você. Então eu quero que você tenha atenção às palavras que Deus tem falado ao seu coração, para que você possa, sabe, tomar essas palavras. Essas palavras na sua vida, elas são alimento, mas também são um armamento que você precisa. Porque nos dias de guerra você precisa de uma arma. Qual é a arma que você vai ter no dia da luta, no dia da guerra? A palavra que Deus te deu é a arma que você forja. É a matéria-prima com a qual você forja a espada com a qual você luta a sua batalha. Se você está em uma batalha, você precisa da arma, e a arma é a palavra de Deus. E com essa arma você vai ter vitória. Mestre, como que eu vou prevalecer? Você vai declarar aquilo que Deus está declarando sobre você. Você vai começar a trazer as declarações. Deus falou isso, então eu entro em acordo com Ele nisso. Porque veja bem, Abraão, ele tinha 75 anos de idade, quando Deus chama ele e fala assim: eu vou te fazer pai de uma multidão. Porque Deus, ele chamava Abrão e Deus muda o nome dele para Abraão. Abraão significava pai de multidões. Porém, a mulher dele era estéril. Eles quiseram dar um jeitinho, porém, Deus não é Deus de jeitinho. Sabe o que acontece depois disso? Aí Deus pega e deixa ele de molho. Passou o tempo. Depois que o tempo passou, sabe o que aconteceu? Ele estava com 99 anos. A mulher dele estava beirando os 90 anos. Sabe o que acontece? Deus fala: eu vou cumprir a promessa. Agora chegou o tempo do cumprimento da promessa. Irmão, o tempo pode passar, mas as promessas de Deus têm cumprimento. Aí sabe o que Deus faz? Com 99 anos, Deus falou: chegou o tempo de cumprir a promessa. Deus dá a ele Isaac. Deus deu a ele Isaac. Só que até aquele momento, veja bem, nós já lemos isso aqui semana passada, lá no livro de Romanos 4. Abraão, andando com Deus, a palavra fala que ele se fortalecia dando glória a Deus. Ele se fortalecia todos os dias dando glória a Deus. Então, quando você vier aqui todo dia de manhã, você fala assim: mestre, tem promessa na minha vida que ainda não se cumpriu. Dá glória a Deus. Dá glória a Deus. Agora, o que é a palavra glória naquela passagem? Ponto de vista, opinião e julgamento. É isso que significa. Ali a palavra glória é doxa no original. E ela significa ponto de vista, opinião e julgamento. O que é dar glória a Deus que Abraão fazia ali? Ele olhou tanto para o corpo dele e ele viu a condição que ele estava, que ele olhou e falou assim: cara, não depende de mim viver a promessa de Deus. Depende só dele. Foi Deus que prometeu, então é Ele que vai me fazer viver a promessa. Porque, irmão, qual é o problema? É porque você tem uma promessa, mas você quer bancar sua promessa. Você tem a promessa, mas você quer inteirar a promessa. Presta atenção, quando alguém te faz uma promessa e ele te pede inteira, isso não é promessa. Agora, quando alguém te fez uma promessa, se Deus te fez uma promessa, Ele não está te pedindo a inteira, Ele só te peça que você acredite nele. Quem é pai e mãe aqui entende o que eu estou falando. Se você é pai, se você é mãe, você sabe o que eu estou falando. Quando você promete algo para o seu filho, você pode até colocar uma condição, mas você não precisa pedir uma inteira. A condição que você pede, muitas vezes, é o quê? Eu vou te dar, acredite em mim, eu vou te dar, me dê boas notas. Entende? Você não pede ele para inteirar, você não pede ele para colaborar para ele receber aquilo. Por quê? Porque quando você promete que vai dar algo, depende de você. Quando você fala para o seu filho, Marlene, quando você fala para os seus queridos, você fala assim: eu vou fazer isso por você. Você não olhou para ele para saber se dependia dele, mas você olhou para você. Eu falei que vou fazer e vou fazer. Eu falei que vou fazer, vou fazer.
Eu andei fazendo promessas para meus filhos aqui desse ano. Eu falei, meu Deus, não depende deles, depende de mim. E eu dependo do Senhor. Então, eu vou cumprir a minha promessa na vida dos meus filhos, mas eu dependo do Senhor. E é Deus que vai me dar a graça para poder viver isso. Agora, é isso que você precisa entender, porque de repente você está complicando coisas na sua vida, atrasando as promessas de Deus na sua vida, porque você está querendo, sabe, você está querendo patrocinar. E Deus não quer isso, irmão. O que Deus vai fazer na minha vida e na sua vida não precisa do patrocínio, mas precisa do patrocínio. Ele é Pai. Ele patrocina a nossa vida. Tá comigo? Tá entendendo? Então escreve aí. Patrocínio. Deus patrocina a nossa vida. Ele faz porque Ele é Pai. Ele não faz porque você é bom. Ele não faz porque você é exclusivo. Não, Ele faz porque Ele é bom. É Ele que é bom. Ele é fiel. Por mais que nós não conseguimos ser fiéis, Ele permanece fiel. É Ele. Aí, o que acontece? O profeta vem e fala isso para Asa. Azarias trouxe uma palavra profética, Marlene. Aí sabe o que acontece ali? Não era uma palavra genérica, mas uma convocação específica para que o povo se mantivesse na presença de Deus em fidelidade. Aí, o que nós somos chamados a ter uma atenção aqui? O que você tem feito com as palavras que você recebe? Você é um colecionador? Ou você realmente tem guardado essas palavras? Se alimenta dessas palavras. Ei, eu tenho uma palavra de Deus na minha vida ainda para se cumprir. Traz essa palavra à memória. Eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Quando você traz as promessas de Deus à sua memória, irmão, você está gerando esperança no seu coração. E de repente, nessa manhã, tudo que você precisa é de mais esperança. As palavras que Deus já te falou, elas geram esperança na sua vida. Veja bem, a profecia não é motivação, é chamado à responsabilidade diante de Deus. Deus, quando Ele profetiza, quando Ele traz profetas à minha vida e à sua vida, isso não é para nos motivar, isso é para nos chamar à responsabilidade. Ei, Deus ainda tem coisas a fazer na minha vida, eu preciso me levantar, me aprumar, eu preciso andar direito, eu preciso ser uma pessoa correta, eu preciso ser uma pessoa verdadeira. Amém? Está comigo ainda? Sétima coisa, o poder de um acordo espiritual. O poder de um acordo espiritual. 2 Crônicas 15, no verso 12. Quando Azarias fala para Asa, Asa pega e traz isso para o seu povo. Aí ele chega e faz, quando ele fala com o povo, o que eles iriam fazer a partir da palavra profética, o que acontece? Veja bem, eles fizeram um acordo de buscar ao Senhor com todo o coração e com toda a alma. Asa era o rei, ele era o líder. Ele falou, gente, a partir de hoje, porque Deus já falou, né? A gente já estava fazendo, estava fluindo, as coisas estavam fluindo. Só que Deus ainda trouxe um profeta e falou assim, ó, se vocês alinharem o coração e forem fiéis comigo, isso vai crescer na vida de vocês. Asa pega aquela palavra, traz para o povo, fala assim, a partir de hoje, nós vamos buscar o Senhor. É um acordo que eu faço com vocês, ele falou, com todo o coração e com toda a alma. Sabe o que acontece? Quando o povo se uniu em aliança com Deus, houve alegria, compromisso e recompensa. Alegria, compromisso e recompensa. Está pronto para viver isso, irmão? Um tempo de alegria, um tempo de compromisso. Seja compromissado. Faz um compromisso. Irmão, o que acontece se você começa a fazer algo e não para? Faz um compromisso, não é comigo, mas faz um compromisso com você. Fala, Adriano, eu vou acordar todo dia de manhã, mesmo que não seja aqui comigo. Pega a sua Bíblia, 365, abre e leia. Abre e se alimenta. Abre e traz a palavra de Deus para a sua vida. Ei, vai ter um fogo santo que vai começar a queimar dentro de você. Você vai parar de ser uma geladeira espiritual e vai começar a carregar um fogo santo. Deus vai encher o seu coração de vida. Quando você começa, você vai assustar. Porque você vai estar em momentos assim, que do nada, alguém vai perguntar alguma coisa para você, você vai ver saindo tanta coisa de dentro de você, você vai falar, de onde que eu aprendi isso? Como que eu estou falando isso? Quem me ensinou isso? Foi assim que eu comecei a experimentar isso, irmão. Eu comecei a ler a palavra do Senhor, lá em 2003. Eu comecei a ler.
Eu fui lendo. Aí um dia eu fui conversar com uma pessoa. Só tanta coisa de dentro de mim, eu falei assim, meu Deus, de onde saiu isso? Aí eu conversei com outra pessoa. Aí teve uma senhora que eu conversei, minha vizinha, Dona Euseni. Ela falou assim, você gosta de Bíblia, hein? Eu falei, eu estou descobrindo que eu gosto. Aí eu fui conversar com outra pessoa, aconteceu a mesma coisa. E eu fui caminhando, e eu não parei. E onde você vai chegar se você não parar? O que vai acontecer na sua vida é resultado daquilo que você está fazendo hoje. A sua ação no dia de hoje é uma semente. É uma semente. Quando você vem aqui, quando você abre a Bíblia, quando você fala assim, eu aprendi um ciclo certo, eu vou trabalhar ele, você está plantando uma semente. A semente, uma vez semeada, Marlene, ela vinga, ela vai vingar, ela vai germinar, ela vai crescer, ela vai frutificar, ela vai multiplicar. É isso que acontece. Agora veja bem, com quem você tem firmado alianças? Você tem caminhado em aliança com quem? Porque a Asa chama o povo a andar em aliança. Vamos ser fiel ao Senhor a partir de hoje, mais ainda. Vamos andar reto diante do Senhor a partir de hoje, mais ainda. Agora o que acontece? A unidade no Espírito atrai a presença manifesta do Senhor. Quando você entra em acordo, há um poder no acordo, irmão. Quando você entra em acordo com alguém e você fala, nós estamos juntos, vamos andar em acordo. Isso atrai a presença de Deus, atrai a bênção de Deus. Oitava coisa que nós aprendemos aqui. As alianças erradas comprometem as promessas certas. Toda aliança errada vai comprometer as promessas que nós carregamos. Capítulo 16, no verso 2. Asa removeu a prata e o ouro e enviou a Ben-Hadad, rei da Síria. O que ele fez aqui? Ele entrou em acordo com um inimigo. Deus queria que ele destruísse, ele foi lá e entrou em acordo com o inimigo. Presta bem atenção. Até aqui, esse rei estava fazendo coisas notáveis. Ele estava fazendo coisas que você falava assim, cara, que top. Principalmente quando você vem lendo a vida dos reis, porque você vai vendo uns que começam a fazer coisa errada e fazem uma coisa errada assim, meu Deus, monstruosa. Mas aí quando você vê um cara aqui que a palavra está falando assim, esse cara fez algo que tocou o coração de Deus, esse cara fez algo que mexeu com o coração de Deus, é tão poderoso. Porém, o que acontece com o rei Asa? Ele começa fazendo as coisas muito certas, mas no tempo ele começou a vacilar. Aquele que está de pé, cuide para que não caia. Por isso, nós precisamos ter intenção e atenção. A intenção é importante, mas a atenção também. Estar presente naquilo que você está fazendo. O que Asa fez? Ele fez um acordo com o rei da Síria. Ao sentir-se ameaçado, Asa fez a aliança com a Síria. Em vez de buscar ao Senhor, ele foi estratégico, mas ele não foi espiritual. Cuidado com quem você faz acordo, irmão. Tem homens de Deus, tem ministérios que começam confiando totalmente no Senhor. Mas no tempo, o coração deles migra para o homem. Eles reconhecem que eles estão na posição que estão por conta de Deus. Mas acontece algo e eles começam a mudar o coração e colocar o coração de homens. Homens que têm recursos, homens que têm influência, homens diversos. E isso pode acontecer comigo, com você também. O nosso coração começar a ficar mais deslumbrado com homens igual a nós, que tem um pouco mais de recurso ou que tem mais influência, e o nosso coração se desconecta de Deus e começa a confiar nesses homens. Isso é perigoso demais, irmão. Isso é perigoso demais. Você vai ver aqui o que aconteceu com o rei Asa. Por isso, veja bem, em tempos de pressão, com quem você tem feito acordos? Quando chega o dia mau, o dia de dificuldade, um dia de aperto, você faz acordo com quem? Você busca quem? Seu coração se inclina para quem? As alianças feitas fora do conselho de Deus nos roubam de vitórias que seriam certas. De repente, o Golias bate na sua porta, aí você pega, em vez de confiar no Senhor, você vai lá e confia na arma,
na armadura, no recurso, no exército. Continue confiando no Senhor, irmão. Continue confiando no Senhor. Deus vai te fazer crescer. Deus vai te fazer crescer. Ele vai te patrocinar. Mas quando estiver acontecendo, não desvincule o seu coração. Não tire a sua confiança do Senhor. Não leve a sua confiança para algo humano. Continue confiando no Senhor. Continue buscando ao Senhor. Nona coisa que nós vamos ver aqui, irmão. A amnésia espiritual tem um preço alto. O que é amnésia espiritual? Cara, o que Deus já fez na sua vida? O que Deus já fez na sua vida? O que Deus já falou com você? De quais buracos Deus já te tirou? Quais livramentos você já experimentou? Quais milagres você já viveu? Se você se esquece disso, você está sofrendo amnésia espiritual. Você está deixando de carregar de maneira viva aquilo que te dá esperança. O que eu sempre recomendo as pessoas a fazer? Faz um portfólio da esperança. O que é isso, Adriano? Portfólio da esperança. É você construir um memorial de momentos únicos seus e de Deus. Dia que Deus falar com você, registra isso de alguma forma. Dia que Deus te curar, dia que acontecer um milagre, dia do livramento, registra isso. Adriano, para que eu vou fazer isso? Isso vai te abençoar. É porque muitas vezes sua cabeça fica cheia, esse cabeção seu aí fica cheio. Aí o que acontece? No dia de dificuldade, você não consegue lembrar daquilo que Deus já fez na sua vida. Amnésia. Você sofre um apagão. Resultado disso, sabe qual é? Você vai fazer besteira. Mantenha viva dentro de você tudo o que Deus já fez até hoje. Amém, irmão? Amém? Mantenha aceso dentro de você aquilo que Deus já fez na sua vida. Não se esqueça destas coisas, elas são importantes e vitais para a sua vida espiritual, para o seu crescimento, para você continuar, sabe, crescendo em Deus, para você poder continuar abençoando as suas gerações, seus filhos, os filhos dos seus filhos. Mantenha viva a memória daquilo que Deus fez em você. Não se esqueça disso. Isso é um alimento importante para a sua alma, porque no dia da dificuldade a sua alma pode falar assim, parece que Deus nos abandonou, aí você vai esfregar na cara da sua alma, falar assim, alma, fica quieta, alma, cala-te, porque Deus é verdadeiro. Olha o que Ele já fez na minha vida, A, B, C, D, E, F, G, H, você tem N coisas para falar, grandes coisas fez o Senhor por mim, por isso estou alegre nele, amém. É isso, Marlene, é isso, porque mantenha fresca, quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. O que te dá esperança hoje? Saber que Deus já fez na sua vida e Ele não muda. Deus não muda, irmão. Por mais que o dia seja de dificuldade, o momento seja de dificuldade, você pode trazer isso no seu coração e isso te renova. Eu tenho 3 filhos, um tem 29 anos, um tem 12 e o outro tem 5. Quando o meu filho, que hoje tem 12 anos, ele se chama Abner, quando ele estava para nascer, eu estava passando um momento muito difícil, profissional e financeiro. E chegou o momento dele nascer. Eu falei, meu Deus, estava um tempo de muita escassez. Aí o que aconteceu nesse tempo? Minha esposa sonhou com aquele momento. Eu fui lá e falei, tudo que você quiser a gente vai fazer. Amém. Ela escolheu como ela queria o quarto. Nós saímos e começamos a comprar as coisas do quarto. Não sei como. Compramos. Aí eu estava dentro do quarto, pintando o quarto. A gente morava num apartamento. Estava pintando o quarto que seria do meu filho Abner. Preparando tudo para a chegada dele. Só que meu coração estava tão angustiado, cheio de ansiedade. Eu falei, meu Deus. E eu estava ali dentro, porta fechada, pintando, sabe? E o Espírito Santo me visita dentro do quarto. Aí quando o Espírito Santo vem dentro do quarto, ele fala assim, Adriano, por que você está assim? Eu falei, assim como? Ele falou, você está ansioso, você está preocupado. Ansiedade, irmão, é excesso de futuro. É quando você olha para o amanhã e fala assim, não vai ter como, nada vai mudar, vai ser assim, vai continuar assim. Aí o que acontece? O Espírito Santo veio dentro do quarto, eu pintando lá o quarto. Aí o Espírito Santo falou assim, por que você está assim? Eu falei, olha, estou ansioso. Meu dia de amanhã, eu não sei, sabe? Eu estou com medo. Meu filho vai nascer, estou com medo de não conseguir, sabe?
dar a ele tudo que precisa e tal. Eu conversei com o Espírito Santo. Ele pegou e falou assim: Adriano, presta atenção. Você já passou por isso. Falou: você já tem um filho. E eu tive esse filho na minha juventude. Eu tive esse filho, eu tinha 18 para 19 anos. Eu tive que amadurecer rápido. Eu tive que ganhar responsabilidade muito cedo. Ele falou: quantos anos o Lucas, que é meu primogênito, ele falou: quantos anos ele tem hoje? Ele estava indo para 18 anos de idade. Eu falei: pô, ele estava com 16 para 17, por ali. Aí, eu falei: já está grande. Ele falou: Adriano, faltou alguma coisa para o Lucas? Adriano, o Lucas precisou de alguma coisa que nunca ele teve? Você conseguiu ser um bom pai? Você conseguiu prover tudo o que ele precisava? Ele começou a trazer isso. Eu falei: não, nunca faltou nada para ele, nunca faltou alimentação, nunca faltou o danoninho dele, nunca faltou o iogurte dele, nunca faltou a fralda, nunca faltou o médico, nunca faltou o remédio. Ele falou: Adriano, e quando você teve o Lucas, como que você estava com Deus? Eu falei: eu estava desviado, eu estava perdido, eu estava no mundo, eu estava com a minha vida toda ferrada. Ele falou: então presta atenção, se quando você estava longe do Senhor, fazendo coisas que desagradavam o coração do Senhor, sabe, você ainda conseguiu cuidar do seu filho, manter o seu filho, dar qualidade de vida para o seu filho, nunca faltou nada para o seu filho, só que você estava longe da presença do Senhor. Ele falou: hoje, onde que você está, Adriano? Ele falou: estou na presença do Senhor. Ele falou: então quer dizer que quando você estava fora do Senhor, Deus cuidou do seu filho, mas agora que você está na presença do Senhor, Deus não vai cuidar do seu filho? Aí ele quebrou dentro de mim a minha ansiedade. Eu dobrei o joelho dentro do quarto, comecei a chorar e pedir perdão para Deus, porque eu estava duvidando que Deus era capaz de me dar o que eu precisava. Filho, irmão, não é despesa. Filho é um presente do Senhor. Quando Deus nos dá um filho, Ele está nos dando um presente. E os nossos filhos são a herança do Senhor. Então, quando Deus coloca um filho na sua vida, Ele está te dando algo, mas Ele também está trazendo um tempo de provisão sobrenatural para a sua vida. Nada vai faltar. Então é isso, é sobre isso. E nós estamos falando de quê? Da amnésia espiritual. O que aconteceu naquele dia dentro daquele quarto? O Espírito Santo veio ali para remover da minha vida a amnésia espiritual. Ele me lembrou que Deus cuidou de mim, que Deus já cuidou de mim antes, quando eu estava todo avacalhado. E ele falou: Adriano, agora que você está na presença dele, você acha que o cuidado falta, Marlene? Você acha que o cuidado vai faltar? Quem está aí? Declara, irmão. Eu quero declarar sobre a sua vida que o mesmo Deus que fez milagres na sua vida no passado, Ele é o mesmo e Ele faz milagres hoje. Que toda amnésia espiritual na sua vida seja removida. Que tudo que fez você esquecer daquilo que Deus já fez na sua vida seja apagado. Para que o seu coração se realinhe e para que você, assim como o Espírito Santo me visitou ali há 12, 13 anos atrás, dentro de um quarto, enquanto eu estava pintando. Não estava numa igreja, entende isso. Porque quando você constrói vida em Deus, quando você tem vida com Deus, você pensa assim: eu tenho que estar sentado num culto, numa cadeira, fazendo Você tem um checklist espiritual. Não, você é espiritual, você é filho. Ei, Deus tem acesso à sua casa, Deus tem acesso à sua vida. Porque você pensa assim: não, Deus só pode falar comigo se eu tiver, sabe, você tem todo o ritual. Não, Deus está falando com você aqui. Deus vai falar com você quando você estiver numa mesa de café da manhã. Deus vai falar com você no momento mais diverso, porque Ele é Deus, Ele não está limitado ao tempo, Ele não está limitado a um lugar. Ele é onipresente, mas Ele também é onisciente. Ele sabe de tudo, Ele está em todo lugar. Ei, acorda. Acorda, gente. Ei, a amnésia espiritual vai embora. O esquecimento daquilo que Deus fez na sua vida vai embora, em nome de Jesus. A fé de Asa, que antes clamava, foi esquecida. Ele começou a fazer acordos errados porque ele se esqueceu da fé dele. Ele deixou que essa fé fosse apagando. Deus já havia se provado fiel, mas ele se apoiou em alianças humanas. Irmão, nunca troque uma aliança humana pela sua confiança no Senhor. Nunca tire o seu coração de Deus para colocar o seu coração em homens.
Não é isso que nós aprendemos com Jesus. Continue confiando no Senhor. Comece hoje. Se tiver que começar hoje, comece hoje. Confie no Senhor e todos os dias ouse confiar no Senhor. O que acontece se você começar a confiar no Senhor hoje e não parar mais? Onde que essa confiança pode te levar? Qual é o ROI? Qual é o retorno? Qual é a recompensa que Deus pode trazer na sua vida porque você decidiu confiar no Senhor? Quais são as vitórias passadas que você tem ignorado no presente desafio? Porque de repente você está no olho do furacão hoje. E no olho do furacão você está assim, oh Deus, eu vou procurar fulano, eu vou pedir empréstimo para fulano, eu vou procurar ciclano, sabe? No dia da dificuldade, você revela que você não confia em Deus. Você busca o seu jeitinho. Abraão recebe uma promessa. Quando o tempo estava passando, a mulher vira, Sara fala assim, vamos dar um jeitinho? Ó, eu tenho um Agar ali, a minha serva, deita com ela, tem relação com ela, você vai ter um filho com ela e o filho eu vou falar que é meu. A gente fala com todo mundo que o filho é meu. Jeitinho. Deus não é Deus de jeitinho. Agora, a cultura hebraica, ela fala de algo que é muito poderoso, irmão. Sabe o que ela fala? Por que Abraão teve que esperar 25 anos para ver a promessa se cumprir? Não foi porque foi tempo de Deus, mas porque o que acontece? Quando ele tem um filho no jeitinho, quando ele dá um jeitinho de ter algo para chamar de bênção de Deus, ele teve um filho. E esse filho, o que acontece? Ele tinha que chegar a uma determinada idade para que depois daquela idade ele pudesse ser mandado embora. E só quando aquele filho saísse debaixo do teto de Abraão é que Deus iria vir e construir e liberar a promessa. Isso é muito forte, sabe por quê? Porque isso fala que quando eu dou um jeitinho, eu estou atrasando o cumprimento de Deus na minha vida. Então, irmão, a partir de hoje, saia dessa live com esse entendimento. Para de dar um jeitinho. Deus não precisa do seu jeitinho, Ele precisa da sua fé. Ele precisa da sua confiança. Amém? Fé e confiança. Fé e confiança. Quem se esquece do que Deus já fez, arrisca perder o que Ele ainda quer fazer. Se Deus começou a fazer na sua vida agora, irmão, não se esqueça. Compra um caderno, escreve no caderno, abre o seu bloco de nota, coloca assim, memórias espirituais. Constrói um segundo cérebro, se é necessário. Para quê? Para você se alimentar disso. Para você se lembrar, Deus é fiel. Olha aqui, olha esse livramento, olha essa cura, olha esse milagre. Se alimenta disso. Amém? Isso é um portfólio da esperança. 10ª coisa que nós aprendemos nesse texto hoje. Deus procura corações dedicados para manifestar a sua força. Deus procura corações dedicados para manifestar a sua força. Será que seu coração é dedicado ao Senhor? Porque se o seu coração está se dedicando ao Senhor, Deus vai liberar força sobre a sua vida. Se você acordou fraco, se você está vivendo uma estação onde você fala, mestre, eu estou tão fraco espiritualmente, presta bem atenção. Deus procura corações dedicados para liberar força. 2 Crônicas 16, verso 9. Anota esse verso, irmão, eu quero que você decore esse verso. 2 Crônicas 16, verso 9. Os olhos do Senhor passam por toda a terra para se mostrar. Os olhos do Senhor passam por toda a terra para mostrar sua força àqueles cujo coração é inteiramente dedicado a Ele. Imagine você que nessa manhã, sexta-feira, 25 de julho de 2025, os olhos do Senhor estão passando nessa manhã sobre toda a terra, sobre todo o globo, sobre toda a humanidade que vive, procurando pessoas que o coração dessas pessoas está buscando a Ele. Que o coração dessas pessoas revela a confiança no Senhor. E quando Deus encontra um coração como esse, sabe o que acontece? Ele libera força sobre esse coração. Quando Deus do céu olha e Ele varre a terra com seu olhar, e Ele encontra um coração que está inclinado para Ele, Deus libera força sobre esse coração. É isso que está acontecendo com você nessa manhã. Os olhos do Senhor estão varrendo a terra. É como um radar espiritual. Ele está varrendo a terra. E quando ele olha, ele encontra um coração que está alinhado para com ele. Um coração que está direcionado, está buscando, está amando, está carregando promessas. Deus fala, ali tem um coração de filho. E no coração de filho ele libera o poder de filho.
Que Deus te dê poder de filho nessa manhã. Que Deus te dê poder, força. Força para fazer aquilo que sem a força dele você não tem capacidade de fazer. Então, alinhe o seu coração. Cada manhã, irmão, levante levando o seu coração para o Senhor. Porque se os olhos dele estão varrendo a terra procurando, é porque ele quer encontrar. Se Deus procura, ele quer encontrar. Que ele encontre a mim, que ele encontre a você. Que ele encontre a nós. Que ele encontre os discípulos desse momento, desse projeto. Se você é um discípulo, se Deus está forjando a sua vida através daquilo que nós estamos fazendo aqui, irmão, que Ele libere força sobre a sua vida. Toda fraqueza espiritual vai embora, toda fraqueza emocional vai embora, toda fraqueza física vai embora. Que Deus libere força, força física, força emocional, força espiritual, que você seja fortalecido. Uma das 7 chamas do candelabro é o espírito de fortaleza. Que essa chama, o espírito de fortaleza seja acesa dentro de você. Que a força do Senhor dos exércitos queime dentro de você. Amém? A força do Senhor, Ele procura aqueles que têm um coração para com Ele, dedicado para com Ele. A fidelidade de coração é o lugar de manifestação da força divina. É no seu coração que Deus vai liberar força, irmão. Se prepare, Deus vai encher seu coração de força. Vai falar assim, que é isso? Que é isso? Força de Deus. Deus está em busca de lealdade, não de estratégias. Leal, pessoas leais. Pessoas que no dia da dificuldade ficam. Pessoas que quando a adversidade vem, elas ficam. Pergunta para você, seu coração está totalmente disponível para que Deus confie sua força a você? Seu coração está disponível para receber força hoje, Marlene? Quem mais está aí? Seu coração está pronto para receber força hoje? Quem mais está aí? Deixa eu ver. Será que Deus pode derramar? Elisa está aí? Deus pode derramar força no seu coração? Isa está aí? Deus pode derramar força no seu coração? Quer receber força nesse dia, irmão? Força dos céus? Quem mais está aí, gente? Deus quer liberar força sobre a sua vida. Você não está aqui perdendo tempo, não. Pode ficar em paz. Você está governando sobre o seu dia. Deus vai te trazer força, ânimo. Deus não investe seu poder em corações divididos. Corações inteiros recebem de Deus. Ah, Pai, tira toda a divisão do nosso coração nesses dias. Tira toda a ramificação do nosso coração nesses dias. Que o nosso coração seja inteiro, íntegro diante do Senhor. Derrama o seu poder sobre nós. Derrama o seu poder sobre a nossa vida. 11ª coisa. Olha quanta coisa que a gente está pegando só no Novo Testamento aqui, Pedro. Pedro, que Deus derrame força sobre a sua vida nesse dia, Pedro. Não está aqui à toa, irmão. Deus vai te pegar. Eu declaro isso. 11ª coisa. O endurecimento diante da correção revela a idolatria disfarçada. Se somos corrigidos pelo Senhor e endurecemos o coração, tem uma idolatria escondida no nosso coração. Capítulo 16, no verso 10. Asa se irou tanto com o vidente e começou a oprimir duramente alguns do povo. Porque ele foi repreendido. Veio outro profeta quando ele fez a aliança errada. Veio outro profeta e falou assim, ó, o negócio é o seguinte, você vacilou. E porque você vacilou, Deus não se agradou de você não. Você fez errado. Aí, em vez dele se arrepender, sabe o que ele fez? Ele se levantou e começou a oprimir o povo. Oprimiu o profeta que trouxe a palavra de correção e oprimiu o povo. Aí, resultado disso, Asa não suportou ser confrontado e passou a ferir quem estava sob o seu cuidado. Quem rejeita a correção revela soberba. Quem não tem coração para ser corrigido revela soberba de coração. Como você reage quando Deus corrige a sua vida através de alguém? Você fecha seu coração, se oprime as pessoas à sua volta, você fica revoltadinho, revoltadinha? Como que você fica? Veja bem, o orgulho sempre escolhe o caminho da perseguição quando se sente exposto. Começa a perseguir as pessoas, começa a se irar, começa a se indignar. O revoltadinho, é melhor abandonar sua revolta, porque senão você vai se arrepender quando for muito tarde.
12ª coisa, o que acontece? Veja bem, uma enfermidade pode expor onde está a sua confiança. Por mais que Asa começou muito bem, irmão, ele não terminou bem. Porque ele começou confiando no Senhor e Deus foi trazendo mais e mais na sua vida. Mas ele entra num tempo de amnésia espiritual e começou a fazer cagadas. Cagadas sobre cagada, erro sobre erro, vacilo sobre vacilo. 2 Crônica 16, no verso 12. Embora a doença fosse muito grave, ele não buscou a ajuda do Senhor, mas só dos médicos. Uma enfermidade chegou, bateu na porta de Asa. Aí quando ele ficou enfermo, depois de ter sido corrigido, ele não buscou se consertar. Ele começou a perseguir as pessoas. Uma doença pegou ele. E quando essa doença veio, sabe o que ele fez? Ele procurou só os médicos. Ele nunca orou e buscou o Senhor. Ele nunca conheceu Jeová Rafá, aquele que nos cura. Asa confiava em médicos, mas não mais em Deus. Não foi o problema físico que o matou, mas foi a ausência de um coração que buscava o Senhor. O que acontece se você começa e não para mais, irmão? Porque Asa aqui nos mostra o que acontece quando você para. Asa é o retrato daquilo que acontece na vida de uma pessoa que para. Tem um homem de Deus que eu admiro muito a vida dele. Foi um homem que me levou a Cristo. O nome dele é pastor Márcio Valadão. Ele é pastor da Igreja Batista da Lagoinha. Eu ouvi e aprendi muito de Jesus através da vida dele e ouvindo a ele. E ele tem uma frase que eu carrego ela. Não é como você começa que conta, mas é como você termina. Não é como você começa que conta, mas é como você termina. Então, irmão, entenda isso. Aquele que está de pé, cuide para que não caia. Por quê? Hoje você pode estar de pé, mas se você desvia o seu olhar, desvia o seu coração, cuidado. A queda está te esperando ali na esquina. Agora, se hoje você está aqui me ouvindo, seja ao vivo, seja gravação, irmão, não é como começa que conta, é como termina. Se você está vivo, você ainda pode recomeçar. Você ainda pode corrigir a rota. Você ainda pode se arrepender. E se arrependendo, Deus pode te restaurar. Entenda isso. Não é como começa, é como termina. Amém? Pergunta para você, quando a dor chega, a sua primeira busca ainda é pelo Senhor? Eu já falei e falo isso sempre. Por quê? Para algumas pessoas, a oração é uma caixinha de emergência que fica assim no canto da vida. Tipo assim, no dia que você tentar tudo e não der certo, você quebra a caixinha da oração e volta a orar. Irmão, que a oração não seja a última coisa na sua vida, mas ela seja sempre a primeira. Independente do que aconteça, a primeira coisa, ore. Leve seu coração para Deus. Leve o seu coração para o Senhor. A doença de Asa revelou que ele havia se distanciado de Deus. Ele se distanciou. Ele buscou os médicos, ele recebe uma enfermidade, ele busca os médicos, mas ele nunca buscou a Deus para que fosse curado. Naquilo que antes seria o seu lugar de clamor, agora ele estava indiferente. Tipo assim, quero saber de mais nada. Não vou buscar o Senhor. E ele morreu por conta disso. 13ª coisa que nós vamos ver nessa manhã. E aqui a gente já entra em Romanos. E aqui já deu mais de uma hora que a gente está aqui. Irmão, vou encerrar. Meu Deus do céu. Irmão, presta atenção. Quanta sabedoria, quanto alimento nós tivemos aqui nessa manhã, só pegando um trecho do Antigo Testamento. Eu gosto muito do Antigo Testamento. Eu aprendo muito com o Antigo Testamento. Tem algumas pessoas que olham e falam assim, não, a gente vive a nova aliança, tá? Mas a Bíblia, irmão, é a palavra de Deus, ela é toda, não é só o Novo Testamento. São tantos ensinamentos, são tão poderosos os ensinos que nós podemos extrair. Principalmente, nós estamos aqui aprendendo com a vida dos reis de Israel.
Marlene fala assim: sim, sempre será o Senhor, em tempos de guerra e também em tempos de paz. Minha busca está nele somente. Amém. Quão poderoso é, irmão, a palavra de Deus. E que você seja abençoado nessa manhã pela palavra. Que essa palavra, ela possa ter caído na boa terra do seu coração e que ela possa germinar e ela possa frutificar e ela possa gerar frutos na sua vida. Que Deus abençoe você nesse dia. Amém? Vamos orar? Pai, obrigado por essa manhã, obrigado por esse dia, Pai. Obrigada porque nós podemos aprender. Nós não precisamos errar para aprender se nós aprendemos com o erro de outras pessoas. A vida do rei Asa é uma vida que nos mostra aquilo que é certo, mas também aquilo que é errado. E aquilo que é errado nós não queremos fazer. Por isso, Pai, ensina-nos a manter um coração alinhado, um coração na frequência certa, na Tua frequência, um coração conectado, um coração que confia. Senhor, ensina-nos a começar e a não parar mais. Ensina-nos, Espírito Santo, direciona. Se existe alguém nessa manhã com o coração desconectado, com o coração perdido, com o coração frustrado, com o coração cheio de ansiedade, inquietude, Pai, eu quero declarar paz aos corações nessa manhã. Pai, se estamos vivendo dias de guerra, que possamos lutar as batalhas, que possamos entrar nessa guerra e sabendo que o Senhor é conosco nessa guerra. Mas se também são dias de paz, Pai, que possamos edificar aquilo que o Senhor colocou no nosso coração. Eu quero declarar que nos dias de paz, todo o projeto que Deus colocou no nosso coração será edificado, será construído, será visível. Eu quero declarar isso em nome poderoso de Jesus. Que projetos vão nascer nos dias de paz. Edificações vão nascer nos dias de paz. Deus vai ter nos dado recurso, pessoas, tudo o que precisamos para edificar nos dias de paz. E o nosso coração não se desviará, nosso coração não se apagará, mas que possamos manter no nosso coração a memória. Eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança, aquilo que nos dá esperança. Ensina-nos a construir um portfólio da esperança, Pai. Um memorial, aquilo que possamos olhar todos os dias e falar: o Senhor é bom, a sua bondade dura para sempre. E continuarmos andando no Senhor, caminhando no Senhor, construindo no Senhor, crescendo no Senhor. Abençoa nossa casa, nossa família, abençoa nossos cônjuges, nossos filhos, abençoa nosso trabalho, abençoa nosso dia, livra-nos do mal. Eu oro, Jesus, livra-nos do mal. Pai, eu quero declarar nessa manhã que toda palavra contrária contra a nossa vida não prospera. Toda arma que foi feita no inferno, no inframundo, contra a nossa vida, declaramos que essas armas são anuladas, sabotadas, elas não prosperam contra nós. Declaramos que todo o mal que vinha por um caminho volta por 7 caminhos. Declaramos que tudo que foi feito contra nós trabalha a nosso favor a partir de agora. Tudo que veio para nos diminuir nos faz crescer. Tudo que veio para nos roubar nos faz prosperar. Toda porta que tentou se fechar, mas que é porta para nós entrarmos, declaramos que essas portas se abrirão. Pai, nós declaramos nessa manhã, declaramos uma unção de cura, declaramos uma unção para a libertação, nós declaramos que o fogo do Senhor cresce na nossa vida, na nossa casa, na nossa família. Eu declaro nessa manhã que anjos são ativados e liberados para trabalhar. Declaramos que tudo aquilo que está oculto aos olhos do humanos, aos olhos do homem, não estão ocultos aos olhos do Senhor. E assim, Pai, declaramos que tudo aquilo que não faz parte da Tua vontade, do Teu querer, na nossa vida, na nossa casa, seja arrancado agora, que anjos venham limpar o ambiente. Declaramos que o ambiente natural, mas também o ambiente espiritual é limpo. E declaramos que terra e céu se alinham nessa hora. Tudo aquilo que os céus já falaram, a terra ouça, obedeça e libere. Libere os recursos, libere as provisões, libere os acessos nessa manhã, em nome de Jesus. Te agradecemos por esse dia, te agradecemos pelo dom da vida, te agradecemos pela graça do Senhor que nos alcança nesse dia. Pai, abençoa essa sexta-feira. Traz respostas ainda nessa sexta-feira. Para alguns é o último dia da semana, mas para alguns é o dia da resposta. Pai, a Tua palavra diz que os Teus olhos passeiam sobre toda a terra, procurando aqueles que têm o coração inteiro direcionado para com o Senhor, para liberar força. Senhor, encontra o nosso coração nessa manhã, encontra o nosso coração nesse dia e libera força sobre nós.
Libera a sua força sobre nós, que possamos ser fortalecidos na sua força e no seu poder. Em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe. É bom ter você aqui. E só tenho um pedido a fazer. Compartilhe essa live. Irmão, que semana abençoada. Que semana rica. Que semana proveitosa, e ela não acabou ainda, temos ainda o restante da sexta-feira. Sábado e domingo não tem live, segunda-feira a gente volta. Mas você não fique sem ler a sua passagem. Se você não sabe ainda, você não tem a Bíblia 365 dias, eu deixo um post fixo aí no feed, tem um carrossel com as leituras da semana. Vai lá, pega, lê, isso vai te manter, sabe, na frequência certa, no crescimento certo. Que Deus abençoe você. Se você tiver algum testemunho, quiser compartilhar alguma coisa, me chama no direct, manda mensagem lá no direct. É bom saber aquilo que Deus está falando ao seu coração. É bom saber aquilo que Deus está ministrando ao seu coração. Elisa, Marlene, Pedro, quem mais está aí? Compartilha, me manda mensagem, eu fico feliz, eu reposto isso também, para que outras pessoas possam ver aquilo que Deus está fazendo, não é? Na vida das pessoas. E eu creio, irmão, eu creio. Ainda estamos para fechar o primeiro mês. E vamos fazer uma festa aqui quando a gente fechar o primeiro mês. Né? E vamos fechar 60 dias, vamos fechar 180 dias, vamos fechar 365 dias, um ano. Meu Deus, um ano se alimentando todos os dias da palavra de Deus. O que acontece quando você começa algo e não para? Você ainda não sabe, você vai saber. Porque você é imparável. Amém? Deus abençoe sua vida. Segunda-feira a gente volta. Tá bom? Segunda-feira eu vou trazer uma surpresa para você, então não falte. Segundou, estamos aqui, 6h30 da manhã. Deus abençoe você. Compartilha essa live. Tchau. Shalom, shalom.